Devaneio de Casa foi o nome que eu escolhi para esse projeto. Folia foi uma palavra que meu amigo trouxe contando uma história da avó dele. Essa é muito boa, porque a gente realmente era 3 jovens e uma das pessoas quis queimar o que escreveu depois. Eu amo esse livro. A Paixão de Conhecer o Mundo, que pode ser também A Paixão de Conhecer a Folia. Teve um lugar onde eu senti muito casa e é muito longe no espaço-tempo, tanto para trás quanto para frente. Aquilo que se olha e não se vê chama-se folia. Pertencer, o não lar, defender o não lar, defender a não folia. Tudo. Essa é a frase mais interessante. Os humanos não são os únicos lares interessantes. O campo de pertencimento, que deveria ser uma casinha aqui, uma casinha desenhada aqui. Que ela é cheia de silêncio, assim, aqui. Os 2 lares aqui retratados ainda estão em estados de memória. Abraçar tudo como se a gente se sentisse em casa. Eu, o leão criança, 2 felinos, lembrar por muito tempo, uma criança com um quentinho no coração. Uma vez eu tava brincando, tipo, na cama, assim, embaixo de uns lençóis, e aí um adulto me disse que eu não ia conseguir respirar. E aí eu perguntei o que é respirar. E eu lembro de muitos momentos na infância eu esquecer como respira. E isso me dá um desespero, assim. Quando eu era criança, a minha mãe trouxe um livro que se chamava Barulhinhos do Silêncio, que é um livro que fala, assim, de uma criança que acordou de noite e começou a perceber os sons da noite. E aí tinha, tipo, a torneira pingando, o cara passando na rua e apitando, os cachorros latindo e várias coisas assim. Eu não sei mais se eu tenho esse livro. Tá sendo muito interessante fazer isso. Outra história que a Giza tá contando aqui na minha cabeça. Um livro que é feito para ser lido em desordem.
E a história fala de uma viagem pro Vale do Capão. Pra esse lugar que tem muita manga. E que a gente pode comer manga de frente pro rio. Pros rios mais bonitos, assim. O Rio Negro. E aquelas pedras. Aquelas pedras que tu pode ler várias vezes, mudando as ordens que elas estão colocadas assim na terra. E a cada leitura tu tem uma história diferente. Moro no meu corpo há 25 anos. E eu nunca deixei de morar. Em 2021, quando eu voltei pra cidade, a coisa mais difícil foi que eu tava muito tempo em prédios. E quando tu tá num prédio, tu nem sabe dizer se tá chovendo ou não lá fora. E isso é um contraste muito grande pra quem passou dias morando em uma barraca em que a chuva, e que o que separava da chuva era uma lona de barraca verde emprestada. Um dia eu estive numa casa com 5 adultos e um bebê. Era muito barulho. Difícil de conservar o silêncio e a individualidade, porque ele passava de 70 e necessitava de cuidados. Seja lá o que isso significa. Vários da mesma família. Onze já passaram. 5 gerações. Carrega nas paredes a nossa. Vivi na casa da minha avó. Às vezes pertencer parece eterno. E foi. Vó, te amo. A sensação de que por muitos anos me fez seguro e tudo foi vendido. E eu fui percebendo que isso se repetia, os lugares, as pessoas, tudo ia com o tempo. Eu me senti triste várias dessas vezes, mas eu percebi que eu continuo aqui. Sempre fui minha companhia. A minha casa extrapola tempo e espaço. A minha casa sou eu. A variabilidade da vida, a fluidez dessa casa não me assusta mais. Hoje ela me passa segurança, porque sei que é assim. E viver tem sido interessante a partir disso. Eu precisei acreditar em oráculo. Eu também. Agora eu tô ouvindo a minha amiga contar uma história que eu nunca ouvi sobre o corpo casa dela. E que ela ia começar a entender o corpo dela enquanto casa. Porque o entendimento do que era corpo casa ia fortalecer ela de muitas formas. Eu quero muito esse entendimento. Desejo muito. E aí ela conheceu
uma pessoa, um tatuador, que fazia flechas muito bonitas de handpoke. Eu posso respirar, né? Tô ficando um pouco tenso, assim. É muita informação, eu acho. Tá sendo interessante, assim, pensar sobre isso enquanto eu ouço uma história. E ela decidiu se tatuar com esse tatuador. E quando ela foi escolher... O que ela escolheu? O que ela escolheu? Inconscientemente, ela escolheu uma casa e um monstrinho. E ela tatuou um do lado do outro. Primeiro o monstrinho. Eu estava muito em dúvida se o morro que tá lá atrás daquela ponte era o morro de Sapucaia. E eu mandei foto pro meu pai, trouxe minha melhor amiga pra ver o morro, porque eu imaginava que tinha muita possibilidade de ser o morro de Sapucaia, mas ele tá muito redondinho, assim, e eu sei muito bem o formato do morro de Sapucaia, assim, mas eu não consegui identificar se era ou não. E aí ontem meu pai veio e ele só olhou e falou, é o morro de Sapucaia. E isso é muito doido, assim, porque onde eu vou em Sapucaia, não importa onde, eu vejo o morro de algum dos ângulos, mas desse ângulo eu nunca tinha visto. Depois foi a casa. É uma casa bem irregular. Eu também quero tatuar uma casa aqui no peito. Eu acho muito interessante tatuagens no peito. Mas ela escolheu tatuar na perna esquerda. Ela voltou pra casa de bike depois de fazer uma tatuagem. E aí foi aí que ela lembrou da carta do tarô. As coisas se sobrepõem. Tipo, a tatuagem se sobrepôs, entrou na pele dela. E aí depois, em um momento que ela tava andando de bike, totalmente irregular, com traços imperfeitos, ela lembrou de outro momento, de outra mídia, uma carta que significou casa. E que ela precisava baixar a cabeça para olhar com atenção. Porque ela acredita que ela escolheu fazer num lugar que ela tivesse que olhar para baixo. Porque o ato de olhar para baixo é como se ela estivesse procurando um lugar para criar raiz. Foi definitivo. O corpo casa com todas suas irregularidades e imperfeições. E entender que é o lar que eu tenho e que eu aceito. Será que eu tenho um sonho de casa? Tipo, agora eu já... Será que eu senti falta? Seja bem-vinde. Pode tirar os sapatos ou botar a pantufa. E o chão é um campo verde. E a minha casa já foi uma barraca verde.
numa terra viva, perto do rio, que eu recebi algumas visitas. Algumas, acho que duas. Uma muito boa e uma muito ruim. E me disseram que eu era livre quando eu sabia que podia errar. E eu me senti em casa uma vez que eu fui muito feliz e levei essa felicidade adiante para fazer todos os lugares da minha casa. E acabou. Acabou. Acabou.